Olá pessoal, eu sou o professor Roberto Oliveira, sejam todos bem-vindos à Rede de Saberes. Estamos aqui para a gente dar uma discutida sobre história, num tópico bastante interessante para os alunos do 8º ano, que é a história da Guerra do Paraguai. Pois vamos estar, primeiramente, fazendo uma reflexão sobre história, que a gente tanto ouve falar, muitas vezes a gente até esquece um pouquinho que a história não é somente algo relacionado ao passado, Pois bem, a história é uma das mais importantes ferramentas para a continuidade das sociedades. Sem ela, não seria possível o registro da transmissão do conhecimento e sem o conhecimento a humanidade estaria condenada à extinção. Imaginamos, por exemplo, a nossa história e a nossa experiência. Imagine que a gente acordasse pela manhã e esquecesse tudo que fizéssemos no dia anterior. Não haveria registro, não haveria história. E tem essa pessoa que cuida de registrar essa história, que é o historiador. Portanto, não cabe ao historiador julgar, condenar pessoas ou fatos históricos. Os mesmos acontecem em um contexto próprio, contudo, podemos aprender com esses fatos para não repetirmos os erros e injustiças do passado. E essa realmente é a grande determinação do historiador. Ele não é juiz, ele apenas relata os fatos da maneira que aconteceram. E passamos, então, a imaginar e refletir sobre esses fatos. E nos ajuda, inclusive, a, como diz aí o texto, a não repetir esses erros que foram feitos no nosso passado. E vocês, façam uma pequena reflexão. O Brasil é um país pacífico? É um país realmente tão acolhedor como realmente muitos dizem, que nos faz até acreditar? Será que nossa história é tão pacífica assim? Veja, nós tivemos muitos conflitos na história do nosso país, Nós tivemos aí, para responder essas questões, veja que desde o século XVII, a gente já tem aí, 1684, alguns conflitos. Veja que nós temos a Revolta de Beckenham, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates, a Revolta de Vila Rica, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, Cabanagem, Guerra dos Farrapos, que foi inclusive uma guerra civil, brasileiros com brasileiros, Lá aconteceu lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Tivemos a Sabinada, a Balaiada, a Guerra de Canudos, uma guerra extremamente sangrenta, Guerra de Canudos. Quem puder, inclusive, assista o filme, muito bom por sinal. E as revoltas pela independência do nosso país, que também foram, muitas delas, muito sangrentas, como a Noitada dos Cristais e outras tantas guerras, E não podemos esquecer também esses conflitos localizados em relação à questão dos abolicionistas, que era um conflito basicamente entre senhores e escravos, e os brancos que chegaram da Europa e começaram a explorar nossas terras, mas que encontraram aqui os nossos índios. E aí nós tivemos uma série de conflitos, tanto qual temos hoje uma população completamente reduzida, essa população indígena. Bom, vamos lá então ao fato, é a Guerra do Paraguai, do qual o nosso recorte histórico, E nós temos aí os países envolvidos. Nós temos o nosso, Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. O Paraguai, por sinal, ele tem digamos assim, esse conceito de ser o provocador da guerra. Vamos descobrir um pouquinho, vamos refletir um pouquinho realmente se o Paraguai foi tão, digamos assim, como ele é tão marginalizado nessa guerra. Então veja, Brasil, Argentina e Uruguai formam a chamada Tríplice Aliança, do qual se juntarão, vocês verão um pouquinho mais à frente, para encarar um inimigo comum. Quando eu digo inimigo comum, entre aspas, é justamente porque ainda não se sabe qual é a logística desse país, que de primeiro momento ele quer apenas proteger os seus territórios e navegar pelos rios de forma tranquila e pacífica com suas mercadorias. E aí tem as motivações para a guerra, os contextos históricos. Foi uma guerra que vocês percebem aí entre 1864 e 1870, portanto quase 6 anos de guerra. Se imaginarmos um exemplo, já que nós todos acompanhamos aí a Copa do Mundo, por exemplo, sabemos que a Copa do Mundo acontece a cada 4 anos. Veja, imagine uma guerra, e sabemos que poxa, daqui a 4 anos é que vai ter uma Copa do Mundo. Imagine uma guerra de quase 6 anos, aqui na América do Sul. E as principais motivações? Nós tivemos os controles do rio Paraná, Paraguai e Uruguai, que eram os rios, basicamente, que abasteciam aquela região de mercadoria.
portanto, eram bastante cobiçados, né? Lembrando que nessa época aí nós tínhamos as estradas eram muito ruins e o transporte muito precário. Nós tínhamos então a possibilidade de navegar pelos rios, que se tornava muito mais seguro e muito mais barato e muito mais rápido, né? Então, por isso, os rios, como se fossem nossas BRs hoje, né? Bem cobiçados, né? E essa região platina aí estabelecendo várias rotas comerciais, como eu havia mencionado, né? Pelo interior do Brasil e para a Europa também, né? Já que a gente desbancava no Oceano Atlântico e acabava chegando para a Europa através do Oceano Pacífico. Mas aí é uma outra história e depois vocês acompanham, mas não um pouquinho mais na frente, a questão da primeira Revolução Industrial, que tem a ver aí com essas, digamos assim, com essa evolução das grandes rotas marítimas, né? As fronteiras entre os países envolvidos eram frequentemente desrespeitadas. Então nós não tínhamos um exército que protegesse nossas fronteiras, a Argentina também não, o Uruguai também não, o Paraguai também não. Então ficava uma coisa muito meio confusa, né? Qual o território pertence a quem, né? Então era muito cobiçada uma região de sul, né? Com bastante terras férteis. Na época, a grande produção ali era de carne bovina, criação de gado era muito comum, né? E aí nessa região ocupava uma faixa de terra muito vasta, até o Mato Grosso do Sul, através dos chamados estancieiros, né? E esses estancieiros exerciam uma grande influência política, viu? Eles tinham um grande respeito pelo nosso imperador na época, Dom Pedro II, né? Que inclusive era muito fraquinho, diga de sinal, ele não tinha uma postura realmente de líder, né? Mas aí também outra conjuntura e vocês poderão também pesquisar um pouco mais sobre a vida de Dom Pedro II e suas políticas, né? E nós temos também a questão do Brasil governado por aí, como estou falando, ó, um governo fraco, né? Era muito influenciado. E você sabe que quando um governo é muito influenciado, cria-se governos paralelos, né? Eles precisam desses governos paralelos para poder, digamos assim, gerenciar e acaba realmente sendo uma bandalheira na área política e de decisões. E o Paraguai, quem era esse ator, né? Então era governado por um cara chamado Francisco Solano Lopes, né? Era um ditador, né? Que não se dizia ditador, ele se dizia presidente do Paraguai, mas ele tinha um cargo vitalício, né? Como é que você pode dizer que é uma democracia, que não era ditador, se você tem como cargo na presidência de um país sendo vitalício? Ou seja, ele não poderia ser destituído, não é? Então, é uma democracia que meia ao avesso. Inclusive é dado do pai, né? O pai dele foi o antigo presidente do Paraguai e ele tomou o seu lugar quando o mesmo faleceu. E ele tinha essa ideia da potência, de transformar o Paraguai numa potência bélica, né? Ele tinha uma ideia também do fortalecimento econômico do Paraguai, ele queria navegar por esses rios da região platina tranquilamente, né? Ou seja, não queria conflito com ninguém, mas ao mesmo tempo ele também tinha que impor algumas barreiras comerciais, né, aos demais países. E isso, claro, incomodava, porque a gente sabe também que o comércio e a economia de um país, quando ele desenvolve demais, ele acaba afetando outros vizinhos. E aí tivemos o espaço da guerra. Esse espaço da guerra é bem interessante porque tivemos, primeiro, a invasão iniciada por Solano Lopes no território argentino e brasileiro, né? Argentino ali, hoje onde fica mais ou menos a região da capital, né? Buenos Aires. E aqui no Brasil a região do Mato Grosso, depois Santa Catarina, mas inicialmente foi Mato Grosso. O que foi que aconteceu? Ele simplesmente invadiu, né, esses territórios, impôs algumas situações e aqueles que não, esses estancieiros que moravam naquelas localidades que não obedeciam eram assassinados. Cru e friamente, não tinha outras palavras, né? Era de forma sumariamente mortos. A pressão do estancieiro na fronteira sobre o governo brasileiro, ou seja, os estancieiros que conseguiram chegar ao Rio de Janeiro, na época capital do Brasil, automaticamente eles cobraram do imperador Dom Pedro II, como eu já falei, uma posição para que pudesse reagir contra essa invasão paraguaia. O Brasil, coitado, não tinha uma força militar, né? Esse exército era desorganizado e localizado nas suas províncias. Então a gente não tinha uma força militar desenvolvida. E qual foi o estopim? Justamente o aprisionamento de um navio a vapor brasileiro, né?
E aí esses soldados paraguaios, lá no Mato Grosso, né, gerando o conflito chamado conflito de Riachuelo. Foi esses passos que deram realmente a Guerra do Paraguai. E nós temos, para toda guerra, independentemente de qualquer coisa que aconteça, nós temos as consequências, né? Sabemos que, inicialmente, você se imagina que numa guerra haverá vencedores, né, perdedores, dominadores e dominados. Não foi bem assim. A Guerra do Paraguai, todos perderam. Todos perderam. Logicamente, às vezes um perde muito mais, como foi o caso do Paraguai. Mas o Brasil perdeu, a Argentina perdeu. O Uruguai praticamente não teve uma influência muito grande na guerra, então também perdeu muito pouco, ganhou muito pouco também, né? Mas tivemos consequências. Principal consequência para o Paraguai, perdeu a maior parte da produção agrícola, lógico, se não está todo mundo envolvido na guerra, ninguém vai plantar, ninguém vai colher, vem fome. Depois nós tivemos perda do seu território, claro, se não tem ninguém para ocupar, outro vai e ocupa. E uma média, isso para os registros passados, a gente não sabe exatamente se pode ter sido até um pouco mais, mas 200 mil mortos, para a época, para um país, era muita coisa. 95% dessa população eram homens, ou seja, a força de trabalho da época, né? E aí você tem a morte do próprio ditador Solano Lopes. Para a Argentina, duas situações. Aumentou um pouquinho o seu território, porque o outro perdeu, logicamente, em compensação, contraiu uma dívida milionária, não é? Uma dívida que, no futuro, né, prejudicou bastante o desenvolvimento da própria Argentina. Ou seja, o território que ela ganhou não compensou pelas perdas monetárias. E o Brasil realmente foi o grande perdedor, digamos assim, em termos econômicos e de política, não é? Enfraqueceu o governo, fortaleceu o exército, mas enfraqueceu o governo. Já era fraco, então, aí daí em diante, tanto é que logo em seguida, que vocês verão no 9º ano, ele sendo destronado e implantação da República em 1889. Mas é outro assunto, fica só vocês na expectativa de estar até levando um pouquinho os seus estudos na frente para entender melhor essa parte da história do Brasil. E aí veja, ó, aumentou seu território, fortaleceu o exército, porém herdou uma dívida gigantesca, da qual provocou uma enorme dívida pública e que por muito tempo deixou o país fragilizado economicamente, ou seja, foi uma derrocada completa. O passado reflete o futuro, até hoje nós herdamos essa dívida. Essa dívida até hoje nos persegue. FMI, né, os fundos monetários, que até hoje usufruem das guerras e das bobagens que nós fizemos no passado. Por isso que eu digo, não vamos culpar o Dom Pedro II, coitado, está morto e enterrado. Mas herdamos essa herança maldita dele. E aí eu estou trazendo para vocês um desafio, gente. Existe um negocinho que a gente faz, bem bacana para se trabalhar, principalmente quando o professor vai... marca um teste, uma prova, tal, que a gente chama de mapa mental. É bem bacana, por quê? Porque o mapa mental já está dizendo, né? Eu vou traçar um mapa na minha cabeça. Eu vou colocar cidades, bairros, ruas, casas, não. O meu mapa mental, eu vou montar uma estrutura do meu conteúdo, do meu aprendizado que eu fiz daquele conteúdo, né? Colocando os fatos mais importantes. Colocando os fatos mais importantes, logicamente que eu vou também estender para aqueles que ficou um pouco mais na retaguarda, beleza? Eu, logicamente, trouxe um mapa mental para vocês, para dar como exemplo, mas não trouxe o da Guerra do Paraguai. Eu trouxe de um cara que você vai ver aí também no futuro, 9º ano, né, por aí em diante, que é o nosso, um dos mais importantes presidentes que foi, né, um dos mais importantes presidentes do nosso país, que foi o Getúlio Vargas, né? Então, eu trouxe esse mapa mental da Era Vargas, mas ele pode ser montado utilizando as informações sobre a Guerra do Paraguai. Veja que bacana, ó. Você percebe que é um trabalho feito mesmo no caderno, lá na folhazinha do caderno, bonitinho. Você coloca aqui Guerra do Paraguai e vai, né, trazer todas as informações que nós conversamos aqui. Veja que no caso de Getúlio Vargas, ó, como Vargas subiu ao poder, como é que foi sua política, por que o nome foi Era Vargas, né? Nesse momento aí, o que acontecia com o Brasil economicamente, né? O que foi essa revolução constitucionalista, a política trabalhista, por que ele era chamado governo populista, por que ele era chamado pai dos pobres, não é? Então, tudo isso aí você é um leque de informações que você pode montar e você não precisa daquele amaranhado de textos confusos, etc. Tal. Data-se, hoje um professor de história, mas já um pouco mais tarimbado, não cobra tanto dados, ele cobra contextos e entendimento do aluno.
Beleza? Então é mais ou menos isso. Mapa mental, fica o desafio para que vocês montem direitinho, né? A gente vai estar reportando essa aula para todos os alunos da Cacimba do Basílio, do nosso colégio lá, e aí eu vou estar cobrando isso posteriormente, beleza? E aí, o nosso muito obrigado, bons estudos, deixa seu like, compartilha, né? Trabalha esse conteúdo com os demais colegas, conversa com o irmão, conversa com o pai, com a mãe, veja se entendeu direitinho, né? Que no futuro a gente vai precisar desse esboço histórico para a gente seguir o nosso estudo de história, beleza? E aí faça uma reflexão que todo treinamento difícil, a guerra fica fácil. Obrigadão, galera. Valeu.